Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de esquenta da maratona. Muito boa noite. Vamos chegando, que hoje começamos oficialmente a nossa semana de esquenta. E, gente, vai ter muita coisa boa durante toda essa semana. Durante a próxima, então, que oficialmente vai começar a nossa maratona. E eu quero saber quem é que tá aí. Coloca pra mim aí. Deixa eu ver. Guilherme, Clara, Anderson, Reginaldo, Isa, Rodrigo, Jaque, Calanta Garcia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em pleno feriado, mas tá tudo certo. Essa semana vai ser uma semana incrível, vocês não podem perder nenhum dia. E principalmente na semana que vem, oficialmente, Maratona Arquiteto 10K. Vai ter até camiseta personalizada para todo mundo saber que está acontecendo a nossa semana incrível, de muito conhecimento, de muito crescimento. Eu quero saber quem é que está assistindo pela primeira vez alguma live minha. Coloca eu pra mim dar as boas-vindas aí para quem chegou no meu perfil há pouquinho tempo. Peço desculpas pela minha voz que ainda não se recuperou, mas até semana que vem vai dar tudo certo. E aí, galera, quem é que tá chegando pela primeira vez? Olha aí, Paulinha, Clara, Guilherme, Rafaela, Tiago, Reginaldo, Fabiana. Olha aí uma galera chegando pela primeira vez. Primeira vez na sua live. Lohane, Jenny. Que legal, gente. Sejam muitíssimo bem-vindos aqui no meu perfil. Eu sou Yasmine Weissheimer, eu já sou arquiteta há um pouquinho mais de 8 anos. E o meu grande propósito aqui é compartilhar com vocês todos os dias um pouquinho do que eu vivo dentro do meu escritório, dentro dos meus negócios, né? Que já são aí 3 negócios acontecendo ao mesmo tempo. E com isso me fez crescer muito. Você tem escritório onde? Meu escritório fica em São Leopoldo, gente, no Rio Grande do Sul. Tem alguém aí do Rio Grande do Sul? Tem alguém do Sul aí, de Porto Alegre, interior? Quero saber. E para quem não me conhece, então, eu já empreendo na arquitetura há bastante tempo. Já tenho meu escritório há alguns anos, na verdade, desde que eu entrei na faculdade não, né? Da metade da faculdade por aí. Olha aí, Thiago de Porto Alegre, Santa Maria. Que legal, gente, que legal. Pessoal do Sul, mas pessoal que não é do Sul também, tá muito bem-vindo. Pessoal de Santa Catarina, aqui do ladinho, né, gente? E para quem não me conhece, não sabe, aqui eu compartilho sempre um pouquinho de tudo que eu aprendo, de tudo que eu coloco em prática dentro do meu escritório, tá? Então, diferente assim de muitos profissionais que estão aqui na internet apenas para vender treinamentos, eu não. Eu tenho meu escritório e eu trago somente tudo aquilo que deu certo para mim, né? Que a gente aplica aqui num dia, no outro dia eu estou compartilhando com todo mundo que me acompanha. Então, é um material muito rico em experiência, né? Em campo de batalha, como eu costumo dizer. Então, fiquem sempre ligados aqui no perfil e acompanhem essa semana de esquenta. Quem ainda não se inscreveu na maratona, corre lá na bio para se inscrever, porque tem um presente de boas-vindas para quem já se inscreveu. Quem ainda não baixou, não se achou, chama lá no direct que a equipe manda para vocês o link. E é importante que vocês estejam nos grupos de WhatsApp para que vocês recebam os bônus ao longo da maratona, tá, gente? Como é que vai funcionar? Na segunda-feira que vem, começa a maratona oficialmente e aí cada dia a gente vai tratar de um assunto diferente. E ao final desses assuntos,
a gente tem um bônus para vocês. E cada dia eu vou levar vocês, aos 10K. A cada dia eu trago um assunto diferente, um tema muito relevante para vocês conseguirem abrir o escritório de vocês. Quem aí já tem escritório, coloca eu para mim. Quem ainda não tem, coloca eu quero ter, para mim saber. E, gente, quando eu falo ter o seu escritório, eu falo de trabalhar home office também, tá? Não tô falando aqui que tem que ter escritório físico. Porque, né, para quem ainda não se deu conta, a pandemia fez com que a gente pudesse ter o nosso escritório de casa. Isso é muito maravilhoso, né? Porque a gente pôde começar a empreender na arquitetura imediatamente. Então, quem já tem, coloca eu tenho. Quem não tem, coloca eu quero ter para mim saber. Olha aí, a Tati já tem, o Alan quer ter, Estilo Arquitetura já tem, Thiago quero ter. É isso aí. Então, meus queridos, se organizem para estar comigo nesta semana, às 8 horas, e na semana que vem, principalmente. Vai ser lá no YouTube nosso encontro, porque é aula mesmo, tá, gente? Não é encheção de saco, não. É aula mesmo, tem que pegar papel e caneta, tem slide, tem planilha, tem checklist, tem conteúdo. É isso aí, Lohane, 2 anos trabalhando em casa. Que maravilha. É isso aí, gente. Hoje eu vou ter que falar um pouco mais devagar do que eu sou acostumada a falar. Para quem já me conhece sabe que eu não fico enrolando, eu fico falando e dou conteúdo mesmo. Mas com essa minha voz aqui eu vou ter que pegar um pouco mais leve. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que eu fiz, né, para chegar nos 10K. E vocês vão ver, gente, no final dessa live de hoje, que chegar nos 10K é muito mais possível do que vocês jamais imaginaram. Vocês vão perceber que são as pessoas comuns que conseguem chegar nos 10K. Só que existe algo que todos vocês precisam ter. E lá no finalzinho vocês vão entender o que é isso. Muito própolis, é isso aí, Thiago. Gente, eu já tomei tudo quanto é coisa, vocês não têm noção. Olha aí, a Tatá querida tá sempre nas minhas lives, é aluna do Arquiteto 10K. Inclusive, gente, a gente vai abrir a última turma do Arquiteto 10K. A última turma do ano, mas eu explico para vocês outro dia sobre o Arquiteto 10K. Mas fiquem ligados. Olha aí, eu sou de Caxias do Sul, que legal, Anderson. Seja bem-vindo. Então, gente, a minha história na arquitetura, ela é um tanto inédita. Por que inédita? Porque eu não entrei na arquitetura diretamente na faculdade. Eu entrei nos sistemas de informação. Alguém aí entrou na faculdade por alguma outra área? Eu entrei pela informática. E, gente, por incrível que pareça, não sei porquê, mas eu comecei em sistemas. Até que eu reprovei na minha primeira cadeira de algoritmo. E eu pensei, pelo amor de Deus, isso não é pra mim, com certeza. E aí, então, eu saí do algoritmos e meu pai sempre foi meu conselheiro, sempre foi meu mentor, desde que eu nasci. Meu pai sempre me direcionou muito, né? Me ajudou muito. E ele me falou assim, minha filha, quem sabe tu faz arquitetura, né? Porque tu gosta de decoração. A gente trabalha na área, né? Meus pais trabalham com imóveis, eles têm imobiliária. Então é uma área muito parecida. Olha aí, ó, a Patrícia, eu sou administradora. Então não estou sozinha nesse barco, né, gente? E aí, então, eu fiz vestibular para arquitetura, passei para arquitetura. Só que, gente, eu não tinha a menor noção do que era arquitetura. Eu, assim, ó, caí de paraquedas total. Tanto que, na minha primeira cadeira, eu não sei se vocês fizeram uma cadeira desse tipo, mas eu tinha uma cadeira que a gente tinha que construir um trabalho com formas geométricas. A gente tinha que recortar uns quadradinhos de madeira. Dentro deles tinha que fazer um recorte de alguma coisa. E aí tinha que montar uma espécie de desenho, assim, um movimento, sabe? Um movimento com peças. E aí a dona Yasmine, que não tinha noção do que era arquitetura, fui lá,
recortei os meus quadradinhos com um losango dentro, pintei de rosa e coloquei um coração na ponta. Até na época o coração era de TNT, sabe aquele TNT? TNT não, aquele negocinho emborrachado lá. E aí cheguei na faculdade, né, com o meu trabalho, me achando o máximo, com aqueles meus quadradinhos cor-de-rosa, com o coração na ponta. Quando eu entreguei aquele trabalho, a professora me ridicularizou de uma maneira, gente. Eu passei uma vergonha naquele trabalho. EVA, isso aí, Thiago, que eu achei, gente, que eu ia desistir da faculdade. Ela me falou assim, você já está na faculdade, isso não é um trabalho de faculdade, né? Pintar de cor-de-rosa, com coração. Tipo assim, te situa, né? Acorda pra vida que tu tá na faculdade. Gente, eu passei uma vergonha. E eu fiz aquele trabalho, assim, com tanto coração, que eu não tinha a menor noção de onde é que eu tava me enfiando. E eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que é ridicularizada na faculdade, né? Infelizmente, a gente precisa lidar com diversos professores que simplesmente nos ridicularizam, nos humilham, né? Nos fazem refazer 1 bilhão de vezes a mesma coisa, só porque eles não gostaram, né? E, enfim. Então, gente, para quem olha para mim hoje, né, de repente pensa assim, ai, mas eu nunca vou conseguir ter um escritório assim, que tem bastante projetos. Ai, porque a Yasmine deve ter nascido para isso, gente. Eu não nasci para arquitetura. Never. Não. Eu não nasci para isso. Eu fui vivenciando a arquitetura à medida que eu estava cursando ela. E aí, aos poucos, eu fui me habituando. Olha aí, meu volume de massa do 3º trimestre. É isso aí, todo mundo já passou por isso na faculdade, né? Fato. Então, durante a faculdade eu fui conhecendo algumas pessoas, só que eu sempre quis empreender, né? Porque os meus pais pagaram a minha faculdade com muita dificuldade. E eu sentia uma obrigação de ajudar de alguma forma, né? Não que eu, assim, não que eles me pedissem que eu ajudassem, eles nunca me pediram. Mas eu me sentia na obrigação. E aí, de repente, eu resolvi abrir uma empresa de maquetes com os meus colegas. Com 2 colegas. Pra gente vender maquete eletrônica. Assim a gente iria começar a ganhar um dinheirinho, né? Só que, gente, eu tinha um computador tão ruim. Mas tão ruim. Pela Santa Maria. Era muito ruim meu computador. Era um sofrimento para rodar os programas. Era horrível. Mas eu sempre fui muito metida, empreendedora, né? E aí um desses colegas vendeu um projeto de maquete eletrônica para um prédio, para um empreendimento. Gente, para uma incorporadora. E a gente mal tinha computador para fazer aquelas imagens. Bom, resumindo, o primeiro trabalho foi o maior desastre da nossa vida. A gente teve que ir lá na empresa pedir desculpas, devolver o pagamento, porque a gente não ia conseguir entregar as maquetes. Simplesmente, as maquetes não rodavam no nosso computador. Não funcionava. Gente, foi um fiasco. Foi uma vergonha tão grande que eu acho que se eu passar pelos donos dessa empresa hoje, eu me escondo embaixo da cadeira. Enfim, eles nem devem lembrar, nem devem saber quem eu sou hoje. Mas isso foi um aprendizado muito bacana, porque me fez colocar a cara, né? Ir lá e tentar. Mesmo que, claro, hoje eu não teria feito dessa forma, né? Eu teria um pouco mais de consciência de que para mim vender aquele tipo de trabalho, eu tinha que estar um pouco mais preparada. Foi aí então que foi um desastre total. A gente acabou nossa empresa, né? Encerrou ali, mal começou, já terminou. Mas eu queria muito continuar. E aí então eu comecei o meu primeiro estágio em uma empresa de revestimentos cerâmicos, era na Porto Belo. E lá eu tive um pouco de contato então com construção civil, né, com os próprios revestimentos, porque eu não falei um detalhe, gente. Eu morava numa cidade muito pequena, mas assim, ó, muito pequena.
Na época devia ter uns 13 mil habitantes. E ela ficava do lado de uma outra cidade, que era um pouquinho maior, que devia ter uns 40 mil no máximo na época. Mas como as cidades, elas eram separadas só por uma ponte, então era basicamente uma cidade única. Então era uma cidade muito pequena, gente. Fazer arquitetura lá era assim, tinha 2, 3 arquitetos na cidade e que faziam só projetos muito pequenos. Ninguém fazia uma casa num condomínio. Na verdade, nem tinha condomínio na época, né? Era só regularização de imóveis, coisas muito pequenas. E na minha cidade, para variar, não tinha arquitetura, né? Não tinha faculdade, na verdade, nem faculdade tinha. Então eu viajava 80 quilômetros para ir até a faculdade, 80 quilômetros para voltar. E o meu município, ele tinha ônibus, né? Então a gente não precisava pagar o ônibus para ir para a faculdade. Isso era uma maravilha, né? Porque custava muito caro. Então, só que aí, às vezes o ônibus estragava no meio da estrada, a gente passava lá 2 horas no meio da estrada vazia, deserta. Ou a gente andava naquele, sabe aqueles ônibus que as cadeiras são de fibra? Eu não sei se na cidade de vocês tem isso, mas na minha tinha. Aquela cadeira de fibra, onde tinha aquele pegador atrás de metal. Então, assim, era uma cadeira dura, um banco duro, coisa mais horrorosa do mundo. As janelas não fechavam direito, então entrava uma ventania tenebrosa. E era assim que eu ia todos os dias para a faculdade. Gente, tanto que hoje eu não posso pegar um ônibus, que eu tenho um tiricutico. Porque de tanto que eu andei de ônibus para fazer a faculdade. Então, para quem aqui, né, mora numa cidade pequena também, acha que não vai ter oportunidade, acha que não vai dar certo, a minha cidade era muito pequena, gente. E deu tudo certo, vocês vão ver que deu tudo certo. Olha aí minha vida sendo descrita. Então, Thiago, tamo junto. Não é mole essa vida de estudante, né? Não é fácil. E aí, então, gente, eu sempre procurei encontrar oportunidades, né? Isso era uma coisa que eu tinha muito comigo. Eu tenho que encontrar uma nova oportunidade. E aí, um belo dia, eu estava passando no corredor da faculdade e tinha um papelzinho, assim, bem pequenininho, no mural, escrito oportunidade de estágio na construção, né? E aí, liguei para aquela vaga e fui lá fazer a entrevista. E aí descobri que era uma vaga em um empreendimento, em um condomínio de residências, em uma outra cidade, que ficava próximo da minha, mais ou menos uns 15 quilômetros. E, gente, era um estágio na obra. Era um empreendimento onde eles estavam construindo 140 casas. E o estágio era na obra, assim, era no canteiro de obras. E eu fiquei simplesmente fascinada por aquilo. Eu pensei, meu Deus, eu nunca vou encontrar uma oportunidade igual a essa na minha cidade. Tipo assim, ninguém constrói nada na minha cidade. E aí eu fiquei muito feliz com aquela oportunidade. Eu pensei, meu Deus, eu preciso ser selecionada. E o salário até que era bem, bem legal para a época. Era um bom salário, tinha vale alimentação, tinha várias coisas. Mas eu não estava preocupada com o salário, estava preocupada com o lugar que eu ia poder trabalhar. E aí, então, eu fui selecionada e comecei a trabalhar nessa empresa. Então, assim, eu tive um aprendizado muito legal de poder trabalhar com canteiro de obras, com equipe de engenharia na obra, né? Não sei se alguém já teve essa oportunidade. Talvez muitos não, porque realmente são oportunidades muito raras, a menos que você mora em uma cidade grande, né? Como eu sou do interior, então, assim, pra mim isso era a Disney, né, gente? E aí eu pude lidar com a equipe de obra, pude aprender um pouco sobre a qualidade, né, a entender etapas da obra. Foi um momento muito, muito bacana, de muito crescimento. E aí depois esse condomínio, ele acabou encerrando, né, ficou pronto. E a empresa que havia contratado a construtora que eu estava estagiando, ela me contratou para trabalhar nessa incorporadora. Então, era uma empresa que incorporava condomínios e vendia, né? Vendia as casas. E aí, então, eu fui fazer um outro estágio, que era na equipe dessa incorporadora. E aí, nesse momento, eu tive a oportunidade de trabalhar com planejamento, né? Porque que hoje, o meu treinamento, por exemplo,
ele tem muito de planejamento, porque eu pude ter contato com equipes, né? Equipe de obra, equipe de engenharia, equipe de projeto. Então, para quem não sabe, uma incorporadora nem sempre ela faz os projetos internamente, né, gente? A incorporadora, o que que ela é? Ela contrata empresas de várias áreas diferentes e ela apenas gerencia, né? Normalmente uma incorporadora, ela gerencia tudo. Então ela tem o arquiteto que faz o projeto que entrega para ela tem o engenheiro que executa a obra, ela tem a empreiteira que faz a obra, né? Tem a empresa que vende, né? As imobiliárias que vendem o empreendimento. Então ela fica mais na parte da gestão disso tudo. Ela não tem a equipe técnica. Algumas têm, né? A que eu trabalhava não tinha. Então eu pude gerenciar projetos, né? Então era muito legal porque como eu ficava na obra e a empresa tinha sede em outra cidade, eu era quem fazia o meio de campo. Então a equipe de engenharia lá da sede mandava o projeto para mim, eu sentava com os engenheiros de obra, fazia aquela reunião para ler o projeto, para entender o que a obra precisava, e eu quem entregava o projeto na obra. Então eu ficava bem no meio do caminho, né? Isso me deu uma bagagem muito grande de processo, de gestão de projetos. Mas, até então, eu nunca tinha trabalhado com projetos, então eu não tive estágio na arquitetura, na parte de projetos, né? Eu sei que tem muita gente que tem muito receio de abrir o escritório porque não estagiou em lugar nenhum, né? E eu posso dizer para vocês, eu não fiz estágio, gente, porque como eu falei, na minha cidade não tinha escritórios famosos, né? Escritórios grandes que pudessem me contratar, não tinha isso. Tinha só escritório muito pequeno que pagava muito mal e aí eu, né, não tinha como, não conseguia estagiar. Então eu não tive essa oportunidade. E digo para vocês que eu sobrevivi, gente. Eu sobrevivi a isso. Então, para quem tem esse medo, não precisa ter esse medo. Vai com medo mesmo, né? E aí, então, a minha faculdade foi chegando no final. Eu ainda estava nessa incorporadora. E aí, uma amiga me convidou para abrir um escritório. Ela havia fechado 2 projetos grandes, 2 projetos bem grandes, e ela me falou, Yasmine, eu não vou conseguir fazer sozinha, então eu quero que tu abra o escritório comigo. Ai, mas eu tinha um bom emprego, né, gente? Eu não ganhava muito bem, mas eu tinha um bom emprego. Mas eu sempre quis ter o meu escritório, né? Era um desejo muito grande, assim, dentro de mim. Principalmente, assim, para mim fazer a minha hora, para mim sair a hora que eu quisesse, para mim poder viajar se eu quisesse, para mim ser chefe de mim mesma, né? Porque não tem nada mais maravilhoso que a gente ser chefe da gente, né? Não tem nada mais maravilhoso. Então, ela me convidou e eu fiquei super motivada, mas eu não queria largar aquele emprego. Então eu falei para ela, olha, eu vou trabalhar contigo nos finais de semana e aí depois eu saio do meu emprego, né? Eu vou primeiro guardar um dinheiro e tal. E aí ela super topou, eu fiquei mais 1 mês, 2 na empresa, joguei tudo pro alto e fui abrir meu escritório com ela. E aí a gente foi lá, né? Alugou uma sala grande, um lugar bonito, decorou, gastou uma grana federal. Só que assim, hoje eu tenho maturidade para entender que eu não preciso disso para ter um escritório, né? A maior burrice que a gente pode fazer é gastar todo o nosso investimento em um escritório físico. Porque, gente, não é isso que vai trazer cliente. Não é isso que vai trazer cliente para vocês. Guardem isso. Não é o escritório físico. São as ações que vocês vão tomar que vão trazer clientes, né? Tanto que, por isso que tem muita gente aí que trabalha home office e tá super bem. E continue porque tá tudo certo, né? E aí, então, a gente, enfim, na época, né, gente, há 8 anos atrás, o comum era abrir um escritório. E aí a gente abriu esse escritório, começou a trabalhar, só que aí começamos a ter alguns probleminhas, né? Primeiro que, para a gente ter uma sociedade com alguém, a gente precisa ter valores muito parecidos, né? Eu costumo dizer que sociedade é igual casamento. Se eu
não tiver os mesmos valores que a pessoa, não vai dar certo. E nessa cidade, que era onde eu fiz o meu estágio, era uma cidade que trabalhava de uma forma que eu não achava bacana, que era o seguinte: as imobiliárias tinham os clientes e aí elas ligavam para os arquitetos e falavam assim: eu quero um projeto de 200 metros quadrados e tantos quartos, tantos banheiros, nananana, e o cliente vai vir sábado e aí eu vou apresentar o projeto para ele. Se ele gostar, ele vai fechar o projeto contigo. Porque nessa cidade que eu falei, começou a surgir muitos condomínios de casas, condomínio de terreno para comprar e fazer uma casa, né? E aí, gente, começou desse jeito. É isso aí, Thiago. O home office vai ser o novo normal. Exatamente, gente. É isso aí. E aí, gente, eu comecei a ficar tão desgastada e tão desgostosa com essa situação. Imagina só, você no seu escritório, alguém te liga e fala: eu quero um projeto de 200 metros quadrados, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, sei lá, espaço gourmet, garagem. Daí tu tem que produzir aquele projeto sem saber quem é o cliente, sem saber o gosto dele, sem saber o porquê que tu tá fazendo isso, e simplesmente mandar para alguém, esse alguém que apresenta o teu projeto, que fala sobre ti, e é só isso, né? E chegou um ponto que eu tava me sentindo um robozinho que faz projeto. Era assim que eu me sentia. Um robô que faz projeto, né? Eu pensei assim: meu Deus, se isso é arquitetura, então eu não quero mais, né? Então eu não quero mais viver disso. Porque é muito engraçado, né, gente? Eu costumo dizer que quando a gente está na faculdade, a gente vive na arquitetolândia, né? Quem aí se deu conta que a gente vive na arquitetolândia durante a faculdade? A arquitetolândia é um mundo muito lindo, né? É o mundo do Walt Disney. É o mundo onde a gente projeta museus, é o mundo onde a gente faz escolas, é o mundo onde a gente projeta coisas que a gente jamais vai projetar na vida. Talvez até projete, mas assim, vai ser muito raro, né? A gente se preocupa só com a cadeira de projeto, a gente se preocupa em comprar as canetas bonitas, em fazer uma prancha super diagramada, cheia de esquemas, de coisas que ninguém entende, só a gente e os professores. E a gente não pensa como é que vai ser a vida depois disso, né? A arquitetura real, que eu costumo dizer. Como é que vai ser a nossa vida pós-faculdade? Porque na arquitetolândia, a gente não pensa sobre isso. A gente só vive o mundo da arquitetolândia, dos encontros dos colegas, né? Daquela vida bonita, glamurosa. Gente, a vida real é muito diferente. A vida real é muito diferente, né? E realmente eu não me questionava, tá? Talvez alguns de vocês, isso aí, Thiago, não nos ensinam a viver de arquitetura. Enfim, vocês já sabem disso, né? Quem aqui está se formando agora ou se formou há pouco tempo tem contato com a rede social, né? Quando eu me formei, eu não tinha isso, né? A gente tinha Facebook só e era bem pequeno o Facebook. Agora não, agora a gente, né, tá aqui numa live conversando com alguém que já está formado há mais tempo. Então já tem esse contato, né? Já não tá mais vivendo na arquitetolândia, né, gente? Já saíram da arquitetolândia e estão enxergando a vida um pouquinho melhor. Estão enxergando pela janela do castelo, né? Tá todo mundo enxergando ali pela janelinha do castelo da arquitetolândia. Mas na minha época não tinha isso, né? Mas enfim, voltando. Então a minha vida se resumia a isso. A fazer casas onde as imobiliárias mostravam o meu projeto e vendiam o meu projeto para mim. E isso chegou um momento que me desgastou muito e eu pensei, eu não quero mais isso, chega, né? Acabou, não quero isso. E aí eu lembro de encerrar a sociedade e voltar para casa, né? Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Entrar no meu quarto,
onde eu morava com os meus pais, estava saindo de casa, estava pensando em sair de casa. E aí eu cheguei para eles e falei assim, encerrei a sociedade, não quero mais, não sei o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Mas eu não quero mais isso para mim. E foi um momento muito difícil, porque eu pensei assim, meu Deus, eu não posso perder as esperanças dos meus pais com relação a mim, né? Porque eles passaram anos pagando a minha faculdade, investiram tudo que eles ganhavam para me formar. Eu tinha que dar orgulho para eles, né? Eu tinha que ser uma pessoa que sabia viver de arquitetura. Não poderia não viver de arquitetura. Mas, ao mesmo tempo, aquela vida que eu tinha conhecido era algo que me fazia muito mal, né? Para mim, gente, era quase como uma prostituição da arquitetura, sabe? Era horrível. E aí, o pior de tudo, vocês não vão acreditar. O pior de tudo foi ver, logo depois, os meus projetos, porque nesse escritório eu fazia boa parte dos projetos, né? Era meio a meio, assim, cada um cuidava de uma parte. Essa pessoa que abriu o escritório comigo, depois que as obras ficaram prontas, ela começou a postar em revistas, né? Ela começou a sair em vários veículos com os meus projetos. E eu não fazia parte daquilo. Eu nunca vou me esquecer de um dia estar numa loja de revestimentos e pegar uma revista, dessas revistas assim que tem arquitetura, e abrir as páginas e lá tá uma casa que eu tinha feito junto, né, com a pessoa, e o meu nome não está ali, né? A pessoa ganhou prêmios, enfim, foi reconhecido e eu não fui mencionada naquilo. Aquilo foi um baque, gente, tão grande. Foi tão grande aquilo que depois daquilo eu pensei assim, nunca mais, né? Nunca mais eu vou viver dessa forma. A arquitetura não é isso. Não foi assim que meus pais me educaram, né? Não foi isso que os meus pais me ensinaram. E eu sou capaz, sim, de ter o meu escritório sozinha. Nem que eu tenha que passar o maior perrengue do mundo, porque como eu não tinha feito estágios, eu tinha muita insegurança de projetar, né? Eu era muito insegura. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei para meus pais, eu não sei o que eu vou fazer agora, né? Eu não sei, enfim, eu tenho que recomeçar, mas eu não sei como. E aí meus pais, eles tinham uma sala, eles têm uma imobiliária, né? E aí tinha uma sala, que era a sala do meu pai, que ficava para a fachada, né? Ela tinha uma porta grande que ficava para a fachada. E aí, gente, ele abriu mão da sala dele, ele foi lá colocar a mesa dele em outro lugar, bem mais desconfortável, para me dar a sala dele, porque era a única sala que tinha abertura para a rua. E aí eles me falaram, a gente vai abrir o teu escritório aqui. E, gente, era uma salinha 2x2, tá? Era uma salinha muito pequena. Só cabia uma mesa, uma bancadinha, assim, um aparador para colocar um café, 2 poltronas e a minha cadeira. E aí entrava de frente e saía de ré. Era muito pequena. E era na cidade bem pequena, né? E aí a gente foi lá, pintou a sala, colou papel de parede. A gente mesmo, né? Mandou fazer os móveis, tudo muito simples. Mas foi lá que eu comecei a minha vida de verdade. Só que aí eu ia começar do meu jeito, com os meus valores, com a minha maneira de pensar, com o meu jeito, sabe? E não tem nada mais valioso do que isso. A gente começar do nosso jeito. A gente ter a vida do jeito que a gente acha que é certo. Atender os clientes do jeito que a gente acredita. Mas não foi fácil, gente. Não foi, porque começar sozinha não é fácil. A gente fica muito inseguro, né? A gente acha que não vai ser capaz. A gente acha que não vai ser bom o suficiente. Tudo isso passa pela cabeça. E na cabeça de uma menina de 23 anos, né? Isso é um monstro, assim, é praticamente um monstro começar um negócio com 23 anos, que foi quando eu me formei, né? E aí eu pensei, bom, eu vou ter que dar um jeito, né? Meu pai saía com meus cartões distribuindo pela cidade.
E aí eu tinha Facebook, então eu peguei todos aqueles projetos que eu fiz, aquelas imagens, né? Porque eu não tinha foto da obra, eu só tinha as imagens que eu tinha feito. Comecei a postar no meu Facebook, comecei a divulgar, conversei com um, conversei com o outro. Aos pouquinhos os clientes começaram a aparecer. No início vieram muitos projetos que não eram bons projetos, assim, não era um projeto de uma casa de condomínio. Às vezes era uma reforminha, às vezes era uma regularização, nada glamuroso, né? E quando eu falo, né, para quem já me acompanha há um tempo sabe que eu falo muito que a gente tem que ter um nicho, que a gente tem que ter o nosso avatar, né, que a gente tem que escolher um tipo de projeto para fazer. Só que claro que no começo a gente faz de tudo um pouco, né? A gente vai fazer de tudo um pouco e tá tudo certo. No começo a gente tem que pensar em quê? Em pagar nossas contas, né? Atender bem os clientes, mas pagar nossas contas. E aí nessas alturas eu já estava morando sozinha, então eu tinha que dar um jeito, porque eu não ia pedir dinheiro para os meus pais, coitados. Já tinham investido tanto na minha faculdade, eu tinha que me virar, né? E aí foi indo devagarinho, um projeto aqui, um projeto ali, um projeto lá. E aí eu busquei me diferenciar, né? Então eu fazia essas imagens renderizadas, que quase ninguém fazia. Hoje já é algo mais comum, né? Mas na época não era. Comecei a conversar com as pessoas. Isso aí, Thiago, pega o que vier e divulga o que quiser. Exatamente, gente. A gente faz de tudo, mas a gente divulga aquilo que a gente quer atrair, né? E aí foi indo, consegui construir os meus primeiros clientes. E aí eu coloquei uma meta. Eu quero me tornar a arquiteta mais conhecida dessa cidade. Não era uma cidade grande, né, gente? Mas tinha concorrência lá. E aí eu pensei, eu vou me tornar a melhor arquiteta daqui. A mais bem falada, a que tem mais projetos, né? E eu quero fazer casas de condomínio. Eu quero fazer casas. E aí eu fui lá, com sangue no olho, começar a correr atrás das minhas casas, né? E aí começaram a aparecer 1, 2, 3. Até que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa empresa de pré-moldados. Sabem essas empresas que fazem muros de pré-moldado, muro de concreto? Então, eles me contrataram para fazer os projetos dos muros para os clientes deles, né? Clientes de condomínio. E aí eu comecei a trabalhar para essa empresa, então eu ganhava um valor fixo para atender essa empresa. Isso me deu um pouco de estabilidade financeira, né? Porque os projetos eles tinham e não tinham, eu tinha aquela demanda, de vez em quando eu não tinha, então eu tinha que guardar dinheiro. E eu não guardava dinheiro, eu gastava tudo comigo, né? Tem mais essa parte aí. E aí então chegou um momento que eu pensei assim, eu preciso dar um próximo passo. Eu preciso sair dessa sala pequena e eu preciso ter algo mais expressivo. Eu não tinha condições de alugar uma sala maior, né? Uma sala no centro da cidade. Então eu pensei assim, eu vou alugar um terreno. Olha só, bem louca. Eu vou alugar um terreno. E aí essa empresa de pré-moldados que eu trabalhava, ela tinha vários containers no terreno. Que eles tinham comprado, assim, compraram um pacote de containers e tava lá. E aí eu cheguei pro dono da empresa com uma super ideia. E, gente, a gente sempre tem que ter boas ideias. A gente sempre pode estar fazendo parceria com pessoas. Anotem isso. Parcerias são importantes. Bianca, eu não acho importante ter um escritório hoje, tá? Se você quiser ter, né? Se vocês quiserem ter um escritório físico, gente, se organizem para realizar esse sonho, sabe? Eu acho que a gente tem que realizar tudo aquilo que é nosso sonho. Agora, se você gosta de ter mais liberdade, de poder trabalhar de onde quiser, né? Porque bem ou mal, se eu tenho um escritório, eu preciso estar nele, eu preciso abrir, eu preciso fechar, eu preciso fazer faxina, né? Então tem todo um envolvimento que talvez para o seu estilo de vida não seja o ideal. Então pensem sobre isso, tá? Mas de fato não é algo relevante hoje, né? Mas na minha época era. E aí então eu cheguei para essa empresa de pré-moldados e falei o seguinte:
o que vocês acham de ter um showroom do negócio de vocês na minha cidade? Gente, olha só, que parceria sedutora. O que vocês acham de ter um showroom na minha cidade? E aí eles acharam o máximo a ideia, né? Porque essa empresa ficava em uma outra cidade. E aí eu pensei assim, tá, eu vou alugar um terreno bem localizado e vocês me dão um container de presente, eu monto um escritório lá e a gente instala algumas placas de vocês, né, de muros, para fazer propaganda. E aí a gente, né, os dois saem ganhando, vocês têm um showroom e eu tenho um escritório. E aí foi isso que eu fiz. A empresa super topou, né? São super parceiros, nossa, viraram meus amigos. E aí eu montei um escritório container, gente. Um escritório container. Numa avenida super movimentada, onde tinha muita visibilidade. E aí naquele momento, a minha carreira deu um salto. Porque eu criei algo que ninguém tinha, né? Um escritório container. Algo inovador na cidade, que para a época era inovador, hoje não é mais, né, gente? Hoje, a gente ter um Instagram super bem cuidado dá muito mais resultado do que isso, né? Mas na época isso dava. E aí eu comecei a ganhar mais visibilidade, né? Comecei a fazer parceria com as imobiliárias para elas me indicarem. Comecei a fazer parceria com as construtoras, né? Fui lá, meti a cara. Ah, como é que a gente constrói parceria? Gente, pega o telefone. Fulano, adoraria tomar um café contigo para te contar como é que é o meu trabalho, para que eu possa contribuir com o teu e a gente fazer uma parceria. E aí eu saía de casa, bonitinha, arrumada, chegava lá na cara dura e tomava café com as pessoas. É assim que a gente faz parceria, gente. É na cara dura mesmo. Mas dá muito resultado, né? Porque às vezes a gente fica com vergonha de chegar nas pessoas. Só que na maioria das vezes, elas precisam de um parceiro também, sabe? Elas também queriam essa oportunidade, mas com vergonha, com receio, acabam não procurando. As pessoas, às vezes, elas criam um distanciamento da gente, né? Elas acham que o arquiteto ele está num pedestal, né? O arquiteto, ele é uma celebridade. E a gente tem que quebrar isso, sabe? Arquiteto não é celebridade. Arquiteto é alguém normal que faz um trabalho bonito e que quer ajudar as pessoas e que quer, sim, fazer parcerias, né? Então a gente tem que sair desse pedestal. Eu não gosto disso. Eu não gosto de arquiteto que fica no pedestal se achando o rei da cocada preta, né? Eu não acho que é assim. Eu acho que a gente precisa viver de parcerias. São trocas, né? São trocas que a gente precisa fazer. Bebe água, é bom. E aí, gente, o escritório começou a crescer, eu consegui contratar uma estagiária. Só que aí chegou um momento, isso foi há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu comecei a divulgar, né? Daí já tinha Instagram, comecei a postar. De repente, começou a parar de entrar cliente. De repente, eu não tinha quase cliente. De repente, eu estava há 5 meses sem entrar um cliente. Agora, imaginem vocês, depois de tudo isso que eu contei, simplesmente ficar 5 meses sem entrar um cliente no escritório. Eu lembro, gente, como se fosse hoje, de um dia que eu estava sentada no quarto da minha casa, porque eu já morava sozinha, com a cabeça baixa, pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer, porque eu tô há 5 meses sem entrar um cliente. E aí eu fui pra internet pesquisar, fui ler um pouco, me bateu o desespero, gente, de verdade, me bateu o desespero. E aí pesquisando, né, daí começou a aparecer alguns anúncios de treinamento, e na época tinha um único treinamento para arquitetos. E aí eu percebi que eu tinha abandonado tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Então no começo eu saía para tomar café com as pessoas,
eu saía para conversar, eu postava todos os dias, né? Me dedicava para a rede social todo dia. Com a demanda de projeto, eu não conseguia mais dar conta, me organizar. Então, eu gastava mais do que eu ganhava, assim, não gastava de fazer dívida. Tudo que eu recebia, eu não guardava uma parte para o meu escritório. Eu tirava tudo para mim, né? Pagava o aluguel, pagava as despesas e retirava todo o dinheiro para mim. Para fazer uma viagem, para comprar uma roupa, né? Coisa que toda mulher gosta de fazer. E aí eu não tinha reserva guardada, né? Para uns momentos difíceis. E eu comecei a ficar mergulhada em trabalho, em muito retrabalho, né? Porque como eu não tinha gestão no meu escritório, assim, era tudo muito intuitivo, né, gente? Eu fazia o que eu achava. Eu não tinha feito nenhum curso. Eu tinha algumas planilhas, porque eu aprendi naquele estágio, mas assim, era, né? Era daquele jeito, daquele jeito. E aí comecei a viver esse problema. Eu percebi que eu não estava mais fazendo bem feito o que eu tinha que fazer. Eu costumo dizer que o feijão com arroz a gente tem que fazer a vida toda, né? E o que é o feijão com arroz? É conversar com as pessoas, é construir networking, é divulgar o nosso negócio na rede social, é fazer postagens, atender bem os clientes. Tem o feijão com arroz que a gente nunca pode se dar o direito de não fazer mais. A gente sempre tem que fazer ele, independente se tem muito trabalho ou não. Só que eu não tinha essa consciência, né? E aí então aconteceu, eu fiquei 5 meses sem trabalho, e aí um dia eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu descobri um treinamento na internet que ensina a ter depoimentos. Isso aí, Thiago, é importante. Eu descobri um treinamento na internet que ensina a gerenciar o meu escritório, a vender projetos, né? Esse treinamento ele nem existe mais, né, gente? Inclusive o meu treinamento Arquiteto 10K, ele é bem parecido, porque ele é o único treinamento do Brasil que fala de gestão, de branding, de marketing e de vendas, né? É o único, eu não conheço nenhum outro. E aí tinha algo muito parecido para vender, só que custava 3 mil reais e ainda tinha um encontro ao vivo que era em Brasília, então eu teria que viajar. Iria custar assim uns 5 mil. E aí eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu preciso comprar esse curso porque eu não sei mais o que fazer, só que eu tô com medo de não conseguir pagar. Então, tu passa no teu cartão para mim, compra o curso para mim, e aí se eu conseguir pagar ele, eu te devolvo o dinheiro. Olha só, né? Só mãe para cair nesse papo, né? Só mãe. E aí ela comprou para mim o curso e eu comecei a fazer o treinamento, comecei a ver que estava tudo errado, né? Que eu não tinha planilha de gestão, que eu não tinha processo de projeto, né? Eu não sabia quanto tempo eu levava para fazer um projeto. Às vezes eu já tinha recebido tudo do meu cliente e eu ainda estava trabalhando naquele projeto, né? Quem vive isso hoje? Isso, gente, é falta de gestão no escritório, né? É falta de organização, é falta de processo. É um horror, né? É um horror. E aí eu entrei para esse treinamento, eu fui para Brasília. Mãe é mãe, isso mesmo, mãe é mãe. Mãe e pai, né? Não tem. E aí eu fui para Brasília, eu fiz o evento ao vivo, né? Eu participei de mentorias. E aí eu mudei toda a minha forma de pensar. Mudei todo o meu negócio. Comecei então a organizar tudo, a ter processo, a entender que eu precisava ter marketing, né? Que eu precisava divulgar da maneira certa, que eu precisava fazer anúncios na internet para vender meus projetos, que eu precisava ter uma pessoa para me ajudar, porque até então eu não tinha ninguém me ajudando, então eu ficava mergulhada nos projetos, né? Eu não dava conta, era dias, era noites, trabalhando sem parar, não tinha fim aquilo. E aí os projetos faltavam informação, os clientes me ligavam reclamando, né? Não reclamando, mas perguntando. E aí eu estava sempre respondendo. Ai, enfim, era um horror, né? Era um horror. E aí eu comecei a organizar tudo, né? Comecei a planejar tudo, gerenciar tudo. O escritório começou a voltar.
começou a ter projetos de novo, e aí tudo começou a acontecer de novo, né? E aí começou a dar certo de verdade, como dá certo até hoje. E aí então, essa é um pouquinho da história do A1 Arquitetura Essencial, né? Que é o meu escritório principal. Eu tenho um segundo escritório, um segundo negócio, que é Arquitetura de Restaurantes. Quem quiser seguir lá é @arquitetura de restaurantes, que trabalha com restaurantes, né? Então eu fui fazer uma especialização em restaurantes, construí tudo que eu falei para vocês de novo nessa marca. Ela cresceu em menos de 30 dias, já tinha projetos, né? Então assim, por que eu tô aqui contando isso para vocês, né? Porque é algo que eu aprendi a fazer e que hoje dá resultado muito rápido, se a pessoa seguir a metodologia toda, né? Então, mesmo que o começo pode ser difícil, mas hoje a gente tem acesso, né? Hoje a gente tem informação, hoje a gente tem pessoas para contar, né? E esse projeto que é estar aqui com vocês, que é o Yasmine Weissheimer Treinamentos, é algo que eu faço de muito coração. Porque eu lembro, gente, de passar noites e noites sozinha, sem ter para quem ligar, né? De estar lá com um problema num projeto, de estar com um problema de fluxo de caixa e não ter nem um colega arquiteto para conversar. Porque a gente tem algo na nossa carreira, entre os nossos colegas, que é não compartilhar. Né? Eu não sei por que o arquiteto vive com o ego maior que a vida dele, onde ele só se preocupa em ter projetos bonitos, onde ele só se preocupa com ele e ele não divide nada com ninguém, né? E eu acho isso muito ruim, porque é tão gratificante quando a gente pode contribuir com a vida do outro, né? Pelo menos para mim é extremamente gratificante estar aqui, transformando um pouquinho da vida dessas pessoas que estão aqui ao vivo comigo. E, gente, eu quero falar para vocês que, como a gente vem da Arquitetolândia, né? Como a gente vem da Arquitetolândia, a gente não tem noção de tudo que a gente vai passar. A gente não tem noção do perrengue que vai ser começar, da insegurança que a gente vai sentir, do medo que a gente vai sentir. E aí, muitas vezes, a gente desiste. Na primeira barreira, a gente desiste. Na primeira barreira, a gente pensa, mas não é isso, né? É melhor não. É melhor não continuar. Tem tantos problemas que envolvem ser arquiteto. Eu tenho que ser responsável técnico. As pessoas vão me cobrar. Talvez o cliente não vai gostar do meu projeto. Talvez eu não vou chegar onde eu quero. Vocês vão se questionar sobre tudo isso, gente. Vocês vão se questionar. Vocês vão sentir medo. Vocês vão ouvir uma reclamação de um cliente, né? Eu não contei pra vocês, vou contar aqui. Na minha primeira obra, a primeira casa de condomínio que eu peguei, teve um dia que a cliente me mandou um vídeo no WhatsApp da casa dela simplesmente ficando alagada. Imaginem só, uma casa pronta, com os móveis instalados, tudo pronto. E chovendo dentro da casa, literalmente chovendo. Foi esse vídeo que eu recebi. Eu pensei, meu Deus, agora minha carreira acabou. Acabou, né? Meu Deus, o que eu fiz de errado? Enfim, no final das contas, a culpa não era minha, né? Ela teve um problema que estourou uma bomba, a bomba da água, e, enfim, a culpa não era minha. Mas imagina só o meu pavor diante disso, né? E gente, a gente lida com sonhos, né? A gente lida com a realização, às vezes, de uma vida inteira de uma pessoa. Então, o meu objetivo aqui é que todos vocês possam também viver da arquitetura, né? Ou da engenharia, ou do design, para quem me acompanha aqui, que é dessas outras áreas. Eu falo muito do arquiteto porque eu sou arquiteta, acabo falando só isso.
Mas quem aqui é design ou engenheiro é a mesma coisa, né? A nossa profissão é muito parecida. E eu não quero que vocês passem por tudo que eu passei, né? Então, é por isso que eu compartilho aqui todos os dias um pouquinho. É por isso que eu criei essa maratona, porque eu quero dar um atalho para vocês. Eu quero encurtar o caminho, né? Então, estejam comigo aí ao longo de toda essa semana, participem, mandem dúvidas, me chamem no direct, porque eu tô aqui para ajudar vocês, para que vocês se tornem um arquiteto 10K também. E não desistam porque vocês nunca vão ouvir de mim que vai ser fácil. Eu nunca vou falar que vai ser fácil, que foi fácil. Mas, gente, é possível sim, é muito possível. Mas muito mais possível do que vocês imaginam. Lembra que eu falei no começo da live que tinha algo que era a única coisa que vocês precisavam para dar certo? Eu falei que existe uma única coisa que separa vocês do sonho de viver de arquitetura. E sabem qual é? A persistência. A única coisa que faz com que vocês se tornem um arquiteto 10K, um arquiteto de sucesso, é a persistência de vocês, gente. Porque a dificuldade vai aparecer, os projetos vão muitas vezes acontecer errado, vocês vão errar muito, vocês vão começar em um caminho e vão querer trocar. Não se sintam menos porque vocês erraram, né? Não se cobrem tanto, gente, não se cobrem tanto. Porque a nossa profissão, ela é muito desafiadora. Ela realmente é desafiadora, porque a gente tem que lidar com pessoas diferentes, atender clientes novos o tempo todo, né? Mas saibam que sim, é possível. E a única diferença entre vocês que estão começando e eu, que já trilhei 8 anos, é que eu não desisti. É só isso, gente. Eu apenas não desisti. Eu persisti. Eu continuei. Eu levantei todas as vezes que eu caí. E a gente vai cair muitas vezes. Só que a gente pode cair sozinho ou a gente pode cair com conhecimento, né? Que é o que eu tenho para oferecer aqui na maratona. Tá certo, meus queridos? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí recebido um pouco mais de força para continuar. E saibam que eu tô aqui, vocês podem contar comigo, podem me chamar a qualquer momento, que eu tô aqui disponível para conversar com vocês. E, ó, não esqueçam da nossa maratona, que vai estar incrível. Amanhã, a partir de amanhã, começam as lives com os alunos do Arquiteto 10K. E vocês vão ver como eles conseguiram começar e como eles conseguiram chegar onde eles estão. É muito bom a gente ouvir a história dos outros para perceber que não é só a nossa vida que tem dificuldades, que não é só para nós que é difícil para todo mundo também, tá certo? Grande beijo, boa noite e vejo vocês amanhã aqui às 8 horas para o nosso aquece da Maratona Arquiteto 10K.